Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui e hoje a gente vai falar sobre a quinta temporada de Black Mirror, então já deixa o seu joinha nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e vem comigo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a quinta temporada de Black Mirror, que acabou de estrear na Netflix, né, na semana passada, com 3 novos episódios. Eles voltaram ao formato, né, original de Black Mirror, que eram apenas 3 episódios. A Netflix tinha transformado em 6, as coisas não estavam, né, não foi muito bem aceito, porque as pessoas achavam que a qualidade tinha diminuído muito, e aí eles voltaram a fazer apenas 3, apesar deles terem feito um episódio de Black Mirror no ano passado, né, que é o Bandersnatch, no final do ano, que foi um episódio solto. Mas eu vou comentar um pouquinho sobre os 3 episódios aqui. O primeiro episódio da quinta temporada se chama Striking Vipers e eu acho que é o meu episódio favorito dessa temporada. Eu gostei de todos, eu fiquei satisfeita com essa temporada, eu não achei ruim, eu vi várias pessoas criticando, falando que não tava bom, não sei o que. Eu, Alice, gostei dos episódios. O Striking Vipers acho que foi um dos meus favoritos, que vai contar a história de 2 caras, 2 melhores amigos, né, 2 amigos ali da faculdade, que se reencontram depois de muito tempo e, né, voltam a jogar um jogo que eles jogavam nessa época que eles se conheciam, há anos atrás, e isso acaba causando aí na vida deles, né, uma coisa muito chocante. Eu esqueci de avisar, mas o vídeo vai ter spoilers. Até agora eu não falei nenhum spoiler, mas a partir de agora vou falar spoilers dos episódios. O episódio ele vai falar um pouco sobre VR, né, realidade virtual, são aqueles óculos que você coloca e aí você tem uma realidade virtual. É óbvio que a tecnologia do Black Mirror já é muito mais avançada do que a tecnologia que a gente tem, mas a gente tem sim óculos de VR hoje em dia, né, estão cada vez mais populares e tal. É muito legal, né, você tem a sensação de que você tá dentro do jogo de fato. E aqui, nessa história, os nossos 2 personagens, um deles inclusive é interpretado pelo Anthony Mackie, que é o nosso Capitão América, tá? É o meu Capitão América, sim. Desculpa, me empolguei, gente, mas é porque, né, alegria. Então, eles dois começam a jogar, é um jogo de luta, né, tipo Mortal Kombat. Um deles é uma personagem feminina, o outro é um personagem masculino, e aí eles acabam se pegando no jogo. Rola ali um beijo, uma pegação e tal, e aí começa a rolar questionamentos sobre tudo isso, porque afinal o personagem do Anthony Mackie é casado, o outro personagem ele não é gay, nenhum deles é gay, eles não são gays, então eles começam a se questionar sobre a realidade de tudo aquilo, sobre como aquilo mexe com a cabeça deles e como aquilo parece tão real pra eles, mas ao mesmo tempo não é real. Eu acho que tem alguns questionamentos muito interessantes, porque ele é casado, ele tem um relacionamento legal com a esposa dele, ele tem filhos, e ainda assim ele fica voltando, fica jogando aquele jogo, aquilo é muito real pra ele tá lá transando com o cara e tal, não sei o que. E aí, enfim, né, eles trazem esses questionamentos que são típicos de Black Mirror. No final do episódio, a gente vê que os dois se beijam na vida real e eles dizem que não é a mesma coisa. Eu achei que é a mesma coisa. Eu tive a sensação de que é a mesma coisa, mas porque os dois falam assim, não senti nada. E continua a vida, né? Mas eu tive a sensação de que eles sentiram sim, mas os dois escolheram sufocar esse sentimento. E aí, no final das contas, o cara conta pra esposa, eles entram num acordo de que uma vez por ano ele vai jogar esse jogo com um amigo dele, eles vão transar a noite inteira, ter esse relacionamento ali, né, com esses personagens do jogo, e ela vai num bar e ela vai, tipo, transar com alguém e tal, e é meio que um passo para o relacionamento não monogâmico. Eu acho que é interessante, porque eles conseguiram abordar um pouco essa questão da sexualidade, eu acho até dessa questão de sexualidade ser fluida ou não, né, porque os personagens, como eu falei, eles não se consideram gays, mas eles estão transando com um homem, pode ser que seja uma figura feminina por fora, mas ainda assim é um homem, eles ainda são homens, né, então eu acho que pro episódio ser perfeito, eles poderiam só ter se aprofundado mais nessa questão da sexualidade, né, de lógicas. Afinal, se você está impersonando uma mulher, mas você está beijando um homem, você se considera gay ou não, como você se enxerga, pansexualidade. Enfim, acho que tinham vários conceitos que eles poderiam ter tratado, eles acabaram
falando de tudo um pouco, mas meio que não aprofundando em nada. Então acho que eles poderiam sim ter se aprofundado. Mas eu gostei muito do episódio. Eles trabalham com essa tecnologia, que é uma tecnologia que basicamente já existe. Óbvio que ela é um pouquinho mais avançada ali no episódio, mas ela já existe. E eu acho que uma das coisas que eu achei mais legal do episódio é que o episódio foi gravado em São Paulo. Eu fiquei chocada porque eu nem sabia. O Anthony Mack veio pro Brasil, gravou o episódio aqui, já tinham noticiado isso, mas eu não sabia. E eu achei muito legal porque eu tava assistindo e comecei a reconhecer as locações. O Viaduto da Santa Efigênia aqui em São Paulo, tem o Bar Jericoacoara, que é um bar aqui de São Paulo, a Avenida Paulista, onde é o apartamento do cara. Então, tipo assim, várias locações de São Paulo, foi tudo gravado em São Paulo mesmo, tem imagens aéreas de São Paulo, tem imagens do skyline de São Paulo, tipo assim, sério, eu achei isso muito legal. Black Mirror sempre tenta trazer locais diferentes, né, diferentes países, diferentes cidades, e eles colocarem o Brasil é uma coisa muito legal. Tem várias coisas escritas em português, que é muito interessante de ver. E, enfim, gostei bastante. Acho que é um dos meus episódios favoritos dessa temporada, se não o favorito. Bom, depois de Striking Vipers, a gente tem o segundo episódio, que chama Smithereens, que é um episódio, eu achei o mais fraco. Eu não gostei tanto, assim, desse episódio. Eu achei que ele... eu achei que ele ficou muito no óbvio. Isso me incomodou um pouco. Mas é um episódio sobre um cara que é motorista de Uber, aplicativos de transportes. Começa o episódio com ele pegando um passageiro, ele começa a questionar essa passageira sobre o lugar que ela trabalha, Smithereens e tal, ela fala que não trabalha lá, e ele deixa pra lá. No dia seguinte ele tá lá no mesmo lugar, pega um passageiro que trabalha na Smithereens, e ele sequestra esse cara, e ele demanda falar com o chefe do cara, que é o dono da Smithereens, que é o Billy Bauer. O resto do episódio a gente fica sobre essa questão de reféns, de vai atirar, não vai atirar, a polícia cerca o cara, né, ele fica ali num coisa meio preso, e aí ele começa a fazer essas demandas de que ele quer falar com o cara, e começa a tentar achar o cara, e o cara é super jovem, porque ele trabalha numa empresa, é o criador da empresa, super jovem, e é uma empresa de redes sociais, né, um estilo meio Twitter, né, que a gente vê ali, tem uma timeline bem de Twitter mesmo. Aí no final a gente vai descobrir, quando ele consegue falar com o tal do Billy Bauer, ele conta que a mulher dele morreu num acidente de carro porque ele resolveu olhar o celular na hora que ele tava dirigindo, bateu o carro num outro cara, o cara do outro carro tava bêbado, e aí o cara levou a culpa, né, e todo mundo acha que ele é inocente e tal, ele não é, e ele tá vivendo com essa culpa. Basicamente é um grande episódio de 1h15 pra falar, não mande mensagens enquanto você está dirigindo. Esse foi o episódio que eu menos gostei. Eu achei que tudo ficou super raso, eu achei que eles falaram de uma coisa que, óbvio, é muito importante, que é essa obsessão que as pessoas têm pela rede social. A gente até vê um pouco sobre a cobertura desse ataque de reféns nas redes sociais, né, no Smithereens ali e tal. Então tem ali um questionamento, tem ali uma coisa que é importante, pontuações importantes, mas eles não desenvolvem, a coisa não vai pra frente. É um questionamento raso dentro do que a gente tem em Black Mirror, do que a gente pode ter, né, já que toda tecnologia é possível, tudo é possível. Então, quando eu comecei a assistir o episódio, eu achei que seria muito interessante, porque, afinal, a gente estava falando sobre aplicativos de carona, né, Uber, táxi, enfim, whatever. Então eu achei que isso seria muito interessante, porque tem muitos perigos que a gente corre com esses aplicativos, muitas pessoas que a gente não sabe quem são. Tipo, eu acho que tem vários golpes que começaram a ser usados depois que esses aplicativos surgiram. Tem, assim, 1 bilhão de coisas que eles poderiam ter falado, e aí, junto com esse negócio da rede social, no final eles tinham várias opções de questionamentos e de coisas pra falar, e eu acho que eles não conseguiram falar de nada, né? Então eu acho que não foi satisfatório. O final do episódio também ficou em aberto, porque ele tá lá e ele decidiu que ele vai se matar, e daí o cara tá tentando ajudar, e daí eles começam a brigar pela arma e tal, e daí a mulher dá um tiro, e aí tal, e aí ela dá o último tiro, e aí acaba o episódio e você não sabe se o cara morreu ou não morreu. E aí tem uma questão ali no final onde falam, né, o resultado do que aconteceu, se o cara morreu ou não. Eles não falam pra gente, mas é postado ali como notícia, sai nas redes sociais, e aí rola um momento das pessoas, tipo, elas olham e falam, tá, né? Então, tipo assim, é uma coisa meio, tipo, esse era o dia mais importante da vida do cara, porque era o dia onde ele ia ter a redenção dele, das coisas que ele fez de errado na vida e tal, e para as pessoas é só, tipo, um scroll
na rede social, né, uma passagem ali, enfim, tipo assim, um segundo de olhar o celular e guardar e foda-se, já esqueceu daquilo, né? Então, mais uma vez, isso daí também era um questionamento que era legal deles trazerem sobre a volatilidade das redes sociais, né? A rapidez com que as coisas passam e a gente às vezes nem percebe, e como às vezes pra uma pessoa é a vida inteira dela e a gente tipo olha e fala, ah, tá bom, beleza, né? Então acho que tinham questionamentos muito legais e no final meio que não foi nada com nada. Ah, eu não sei, eu não gostei desse episódio, eu acho. É isso, eu acho que quanto mais eu penso nele, menos eu gosto, né? Tipo, eu não terminei o episódio tipo, ai, nossa, que ruim. Mas, putz, acho que foi mal aproveitado. Então agora vamos falar sobre o terceiro episódio de Black Mirror, que era o episódio que eu estava mais ansiosa pra assistir, que é o episódio Rachel, Jack e Ashley 2. Né, que é o episódio com a Miley Cyrus, onde ela é a Ashley O, que é uma super popstar, famosa, rica, maravilhosa, linda, canta, dança. Ela é a Miley Cyrus, né, na vida real. E aí a Rachel é uma grande fã dela e a Jack é a irmã da Rachel. E aí o episódio é centrado nessas três personagens. Esse episódio, ele é um pouco o contrário do outro episódio. Eu acho que ele trouxe questionamentos muito legais e ele se aprofundou nesses questionamentos, mas a construção do episódio em si é um pouco estranha, porque eu acho que ele demora pra chegar no ponto que ele deveria chegar. Então a gente tem a Rachel e a Jack, são duas irmãs, elas moram com o pai delas, que é o cara que tem uma empresa de dedetização, e ele tenta encontrar maneiras menos cruéis de acabar com ratos, e elas perderam a mãe há alguns anos, e aí elas acabaram, né, tendo uma relação meio esquisita com o pai, entre si e tal, não sei o quê. E a Rachel, ela é muito fã da Ashley O, e a Ashley O lança um robozinho, que é ela, que conversa com você e tal, né, e é sua melhor amiga e etc. E a Rachel, ela é uma pessoa que não tem muitos amigos. Então, ela na verdade não tem nenhum amigo, eles acabaram de se mudar pra lá. Então, tipo assim, ela encontra na Ashley 2, que é a boneca, uma amizade, né, uma forma ali. Enquanto isso, a Ashley O, que é a popstar, né, tal, a gente vai descobrir que ela vive uma vida que não é a vida que ela queria viver, que ela tem um sonho de cantar as músicas dela, mas a tia dela é super controladora, super louca, obriga ela a fazer as coisas, dá droga pra ela, né, tipo, alguns remédios ali que fazem ela ficar meio, tipo, suscetível ao que a tia dela quiser. E aí rola uma situação onde a tia dela claramente tem um relacionamento abusivo com ela, porque obriga ela a trabalhar, fazer as coisas do jeito dela, não deixa ela viver, ser livre, né? E ela quer ser livre. E aí tem várias coisas que acontecem durante esse episódio. Então, entre elas, a Ashley é induzida a um coma pela tia dela, que diz que ela sofreu uma alergia ali com uma coisa que ela comeu, e ela fica em coma. E aí a tia literalmente usa a tecnologia para tirar as músicas do cérebro da Ashley e lançar isso, né? E ela cria uma nova tecnologia onde ela vai reproduzir a Ashley, porque era isso que ela precisava de uma figura que fosse conhecida, que fosse famosa, que as pessoas quisessem ser, mas que não tivesse nada dentro da cabeça, né, que não pensasse. Obviamente, isso é uma crítica muito forte à indústria do pop de uma forma geral, né, a gente tem situações onde acontece isso. Eu acho que a própria Miley passou por uma coisa um pouco parecida, mas óbvio, pelo amor de Deus, que não no mesmo nível, mas a gente sabe que a Miley tinha ali as questões dela com a Disney, ela tinha um contrato que ela tinha que honrar, e teve um momento onde aquilo não era mais o que ela queria ser, e aí a gente tem uma mudança completa na Miley quando ela quebra o contrato dela com a Disney, ela vira a Miley de Wrecking Ball, né, na verdade ela apresenta pra gente a Miley de Wrecking Ball, ela se torna uma pessoa muito mais aberta, ela se torna muito mais ousada, né, tipo, ela usa roupas mais curtas, ela mostra mais o corpo, ela tá mais sensual, e ela sempre traz esses questionamentos, ela fala mais sobre feminismo. Então a Miley, ela se transformou durante todos esses anos, né, e aí recentemente, muito recentemente, ela lançou o EP novo dela, chamado She's Coming, que é um EP maravilhoso. Eu acho que nesses últimos anos ela passou por muitas coisas, então desde Bangers, até Miley and Her Dead Pets, até Younger Now, que foi o álbum dela, que é um álbum mais country, até agora o EP She's Coming, ela foi mudando, ela foi se entendendo, ela foi fazendo a música que ela queria fazer, independente disso fazer sucesso ou não. Em alguns aspectos é óbvio que essa história da Ashley O é baseado no que a gente sabe que existe na indústria do entretenimento. Eles próprios falam isso em determinado momento, essa indústria é assim mesmo, né? As pessoas abusam uma das outras desse jeito mesmo. Então, eles têm esse questionamento que é muito interessante. A Miley, óbvio, é uma pessoa que,
que, assim, ela é muito carismática. Eu amo ver ela atuando, porque tem alguma coisa que você sente vontade de olhar pra ela, de ver ela atuando, de ver ela falando. Ela canta, ela dança, né? Tem ali a música da Ashley O. Então, assim, o episódio é muito legal, ele é muito dinâmico, ele é muito divertido. Eu acho que ele é diferente de tudo que a gente viu em Black Mirror até hoje. Ele é mais engraçado, né? Ele é um pouco mais adolescente, ele é um pouco mais farofa, né? Então, não é tão sério, ele não é tão desgraçamento mental o tempo inteiro, questionamentos da nossa vida. Enfim, eu acho que eles fugiram um pouco do que a gente tá acostumado a ver em Black Mirror e eu gostei disso. Então, eu gostei do episódio, mas eu acho que a estrutura dele ainda foi um pouco esquisita, então ele não foi o meu episódio favorito, porque o Striking Vipers é realmente muito bom. Então acho que poderia sim ter sido melhor esse episódio, mas ele foi muito legal, foi um episódio muito bom, eu já tô com vontade de assistir de novo, porque é muito engraçado. A Miley tá maravilhosa nesse episódio, tanto como ela, como quando ela faz a bonequinha. Então é isso, o meu ranking dos episódios, então é o Striking Vipers o primeiro, depois Rachel, Jack e Ashley True, e depois Smithereens, que foi o episódio que eu não gostei. Então, comentem aqui embaixo qual episódio foi o favorito de vocês dessa temporada, qual foi o que vocês menos gostaram. Não se esqueçam de deixar o seu joinha aqui, de se inscrever aqui no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!